Gostaria de dar um bem-vindo a todos. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Para você que está nos visitando hoje, é uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui conosco. Eu espero que esse tempo possa transformar o seu coração e entender, fazer você entender quem é Deus de verdade. Amém? Eu acredito que cada um que hoje está aqui nesse salão, assim como eu estive há 26 anos atrás, a primeira vez que eu visitei a igreja, que eu conheci esse grupo fantástico de pessoas, cada um de vocês está aqui por um motivo. Alguns por estarem passando por um momento difícil na vida, outros porque estão buscando um objetivo e não têm conseguido alcançar e precisam de mais ajuda para alcançar esse objetivo. Amém? E outros como eu, simplesmente porque senti um vazio imenso no coração que precisava ser preenchido com o amor de Deus. Eu, quando conheci a igreja, eu não tinha problemas com vícios, nem com nada parecido, mas havia um vazio muito grande na minha vida que precisava ser preenchido. E graças a Deus eu pude encontrar. E Deus tem feito com que eu estivesse aqui durante esse tempo todo. Mas o interessante é que depois que você passa um tempo examinando as Escrituras, conhecendo a Deus profundamente, você começa a perceber que os mandamentos, de Deus, as direções que Deus dá para a sua vida te enche de alegria, mas só isso não é suficiente para você e para mim. Nós queremos algo mais. Eu não sei se isso aconteceu com você. Comigo aconteceu e tem acontecido dia após dia. E logo, irmãos e amigos, ser um cristão não se resume somente em seguir os mandamentos de Deus, mas também conhecer o Senhor profundamente. Mas como que nós vamos conhecer a Deus profundamente com uma natureza tão ruim que cada um de nós carrega, conosco? Por mais boas ações que cada um de nós possa fazer, ainda existem coisas nos nossos corações que precisam mudar, não é verdade? Então como que eu posso me aproximar de Deus tendo uma natureza tão ruim, sendo tão imperfeito? E eu fiquei pensando essa semana nessas coisas, eu fiquei pensando, por exemplo, no exemplo de Moisés. Moisés, ele depois de ter a lei, de ter recebido a lei, depois de aconselhar durante muito tempo o povo, ainda no coração de Moisés ele tinha um desejo muito grande de querer conhecer a Deus mais profundamente. E ele tentou fazer isso. Certa vez ele se encontrou com Deus no monte e ele falou para Deus assim: Senhor, eu estou feliz de estar aqui nesse momento, eu estou feliz de conhecer os teus mandamentos, mas eu quero te ver, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, como eu tenho com os meus filhos, como eu tenho com a minha esposa. Eu sinto que o Senhor está muito distante e eu sou muito imperfeito, e isso me incomoda. Eu quero andar com o Senhor, eu quero ter o prazer de estar contigo. E Deus falou para Moisés assim: olha, me ver pessoalmente, face a face, ninguém vai conseguir. Um dia nós vamos conseguir, amém? Quando estivermos no céu, isso vai ser possível. Mas por hora ainda não dá. E aí Deus falou para Moisés: olha, eu vou colocar você aqui numa rocha. Nessa rocha tem uma fenda. E por meio dessa fenda você vai conseguir me enxergar de costas. Você não vai poder me ver de frente. E essa fenda, essa rocha é Cristo. Somente por meio de Jesus nós conseguimos ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Também, isso fica, você toma nota aí,
para a gente não perder tempo, fica aqui comigo que vai ser mais interessante, tá bom? Você toma nota aí, isso fica em Êxodo 33, versos 20 e 23. Também, Filipe, o apóstolo Filipe, depois de ter passado muito tempo com Jesus, dele ter visto Jesus fazer grandes coisas, ele também teve o mesmo desejo. Ele falou: olha, Senhor, eu quero poder ver o Pai, mostra-nos o Pai agora, para que eu possa me relacionar, como me relaciono com os meus filhos, com Ele. E Jesus, com muito amor, falou para Filipe: Filipe, você já está comigo há tanto tempo, e você ainda não percebeu que eu sou o Pai e o Pai sou eu? E que somente olhando para mim é possível você enxergar o Pai? Isso fica em João capítulo 14, verso 9. Então, sempre houve um desejo muito grande do ser humano, meus irmãos, de estabelecer um relacionamento com o Pai. E nós temos estudado sobre os atributos de Deus ultimamente, durante essas semanas, não é isso? E hoje nós vamos estudar sobre um atributo que eu considero um dos atributos mais importantes, pelo menos para nós, cristãos. Porque sem esse atributo, seria impossível a gente se relacionar com o Pai. Então o tema da nossa aula hoje é a visão do Pai por meio do Filho, amém? E eu queria, mais uma vez, fazer uma oração com toda a igreja. Oremos então. Pai, eu quero, nesse momento, te agradecer e te louvar, Senhor, por esse domingo tão agradável que a gente tem passado aqui como igreja. Obrigado por essas crianças, Pai, que há algum tempo atrás eram tão pequenas e hoje já estão se tornando homens e mulheres. Pai, eu quero orar para que o Senhor nos dê muita sabedoria como pais, para guiar essas crianças num mundo tão difícil, Pai, tão pervertido, de valores contrários a que a Tua palavra ensina. Eu oro tanto, Pai, porque como pai eu sei que eu não consigo fazer isso sozinho. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu Espírito, para que Ele nos capacite, nos ajude a conduzir essas crianças da melhor maneira possível. E não somente eles, Pai, mas conduzir as nossas vidas também. Somos tentados quase todos os dias, e às vezes é difícil, Pai, obedecer aos Teus mandamentos. Mas eu oro, Pai, que esse tempo hoje vai nos ajudar a sermos mais íntimos do Senhor, andarmos mais leves com o Senhor, e a entender, Pai, que somente por meio do Teu Filho, Jesus, é possível estabelecer um relacionamento contigo. Pai, que o Senhor esteja comigo aqui e me ajude a passar essa mensagem. Essa mensagem não é minha, mas ela vem do Senhor. Te agradecemos muito em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 10. A visão do Pai por meio do Filho, amém? Marcos capítulo 10, verso 46. Marcos capítulo 10, versos 46 ao 52. A Bíblia diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você.
Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Que história incrível, não? Esse homem, ele começou a caminhada dele com Jesus como cego. E eu acredito, meus irmãos, que se nós vamos começar uma caminhada com Jesus hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, admitir também que somos cegos, não é verdade? Qualquer tratamento que você vai fazer para se livrar de uma dependência, a primeira coisa que o médico vai fazer você ter consciência é que você precisa de ajuda, que você é doente. Se você hoje for, por exemplo, num lugar onde faz tratamento com dependentes químicos, com viciados, nenhum deles vai dizer que está curado. Ele vai dizer que é doente ainda. É interessante isso, né? Às vezes você vai lá conversar com uma pessoa e essa pessoa se livrou do vício há 10 anos, há 15 anos. Mas ela diz que é doente. Ela fala, eu preciso de ajuda. Eu não estou completamente livre do meu problema. Se eu bobear, eu volto de novo para o problema, para a dependência química. E eu acredito que Jesus, ele quer colocar isso nos nossos corações hoje, essa manhã. Se você hoje quer se libertar de verdade, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é admitir que somos doentes, somos cegos. Porque se você não admitir que você é doente, então você não precisa de ajuda, né? Primeiro passo que você precisa dar, eu e você, é admitir que nós precisamos de ajuda. E uma coisa interessante que acontece quando você toma essa decisão de entender que você precisa de ajuda, você coloca Cristo como o Senhor da sua vida. Como o nosso irmão falou muito bem aqui na ceia. Cristo precisa ser o Senhor das nossas vidas, em todas as áreas, não somente em algumas. Cristo precisa ser Senhor da minha vida, no meu casamento, amém? Um casamento onde Cristo é o Senhor é um casamento que vai em frente, é um casamento que dá fruto. Cristo precisa ser Senhor na minha criação de filhos. Hoje existem várias maneiras para se criar filhos. Você abre uma reportagem hoje no jornal, né, na televisão, e cada um diz uma maneira diferente. Mas a palavra de Deus, ela diz como você deve criar filhos. E eu e você precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos colocar Cristo como Senhor e dar crédito à palavra, ou nós vamos agir como a maioria das pessoas diz que é o certo. Isso faz uma enorme diferença na criação do seu filho e nos frutos do trabalho, amém? Cristo precisa ser Senhor no meu trabalho, na maneira como eu me relaciono no meu trabalho, na maneira como eu ajo no meu trabalho, a minha integridade, a minha humildade em obedecer às pessoas que estão hierarquicamente acima de mim. Isso mostra se Cristo é o Senhor da nossa vida ou não. Cristo precisa ser Senhor na faculdade, amém? Eu fiquei pensando, puxa, será que se Cristo ser Senhor na faculdade é só tirar boas notas? E ser um bom aluno? E se tornar um bom profissional? Eu acho que é um pouquinho mais do que isso, não? Eu na faculdade, eu aprendi várias coisas. E algumas delas eu confesso que eu já esqueci, já tem muito tempo. Mas uma coisa que aconteceu na faculdade, toda vez que eu me lembro, me enche de alegria, é quando eu olho para o Cláudio. Quando eu estava na faculdade, o Cláudio era da minha sala. E eu lembro do Cláudio como era antes, né? Tímido, sujeito que falava pouco. E às vezes eu vejo o Cláudio aqui vindo à frente da igreja, fazer algum trabalho, ler uma escritura. Me dá tanta alegria, meu irmão, de ver você
como você mudou, né? As fases que você passou na sua vida, as dificuldades, e hoje você está aí, nos inspirando tanto com sua servidão. Então, quando eu lembro da minha faculdade, sabe o que me vem à mente? É o Cláudio. Não é a matéria que eu aprendi, não é os débitos e os créditos, né? Mas é o Cláudio. Então, como é que tem sido a sua faculdade? Será que você vai influenciar alguém? Isso é realmente Cristo ser Senhor da sua vida na sua faculdade. Amém? Senhor, nos meus momentos de lazer, Jesus era um homem que gostava de festas, de participar de festa de casamento, era normalmente convidado para jantares, né, almoços. Mas a postura de Jesus nesses lugares, ele estava ali, estava pensando, quem eu posso ajudar aqui? Quem eu posso, de alguma maneira, fazer mudar de vida? E eu fiquei pensando muito na minha vida, irmãos, porque eu também sou muito festeiro. Eu gosto de churrasco. Ontem nós estávamos lá no aniversário da Vera, né? Foi incrível ver os amigos lá, nossos amigos, e a gente pôde bater um papo com cada um deles. Mas eu fico pensando, como é o meu comportamento nessas festas? Né? Eu estou lá só para satisfazer a minha vontade, né? Comer, beber, me divertir, ou eu sou um discípulo? Alguém que está preocupado com a vida do próximo lá. Essas coisas, irmãos, vão determinar se Cristo realmente é Senhor da nossa vida ou não. E sabe uma coisa interessante? Quando nós fomos batizados, essa visão ela era bem clara na nossa vida. Muito clara. Muito claro o que nós tínhamos que fazer. E a pergunta é, irmãos, discípulos, ainda é claro para você o que você precisa fazer? Ou a sua visão tem andado um pouquinho embaçada e precisa ser renovada? Eu confesso que a minha visão ultimamente não tem andado muito boa. Apesar de ser 4 olhos, ter um óculos grandão, mas eu preciso renovar minha visão sobre as coisas. Às vezes eu me pego desfocalizado e esquecendo o propósito pelo qual eu estou aqui nesse momento, né? Mas é um ponto para a gente refletir. O apóstolo Paulo fala o seguinte: já não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 20, anota aí, para você poder ver em casa. Então esse é o primeiro passo. E depois a gente precisa dar um segundo passo, que é, a partir do momento que eu reconheço que eu preciso de ajuda, é aceitar essa ajuda. Porque alguns reconhecem que precisam de ajuda, mas não aceitam. Acontece às vezes. Então você precisa aceitar ajuda. O verso 49 diz o seguinte: então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Interessante isso, né? Por que o próprio Jesus não foi falar com o cego? Se era um desejo tão grande, né, do cego. O cego estava chamando por Jesus desesperadamente no meio da multidão. E aí Jesus toma uma decisão. Em vez de ele mesmo, pessoalmente, falar com o cego, ele manda 2 ajudantes. Olha, vai lá falar com ele, traz ele aqui. E eu fiquei pensando na atitude do cego, né, quando ele recebeu a ajuda desses 2 ajudantes. Ele prontamente se levantou e foi com os ajudantes. E eu fiquei pensando se a atitude dele fosse o seguinte: olha, eu quero estar com Jesus, eu não quero estar com nenhum ajudante. Será que Jesus iria assistir às necessidades desse cego com essa atitude? Eu acho que não. E sabe, irmãos, nós temos orado para que Deus nos ajude nas nossas necessidades, não é verdade? E Deus tem mandado os ajudantes, dia após dia. E o que nós estamos falando para esses ajudantes? Isso é uma boa pergunta. Ninguém vai achar Jesus sozinho, irmãos. Nós precisamos de ajuda, eu precisei de ajuda, você precisou de ajuda várias vezes. Nós precisamos enxergar o Cristo que existe no meu irmão. Jesus, ele pode ser encontrado nas Escrituras, no momento em que a gente
normalmente separa para orar, para ler a Bíblia. Então você consegue ver Jesus nas Escrituras, você consegue encontrar Jesus na sua oração. Sabe, quando você ora e você está passando por uma situação difícil, você não sabe o que fazer, e depois da oração você sai decidido. Já aconteceu isso com você? Você está em dúvida, você bota o joelho no chão, você ora, e aí você sai da oração e é isso que eu tenho que fazer. Deus falou comigo, eu já sei o que eu preciso fazer. Então Deus fala, você encontra Jesus por meio da oração, mas você também encontra Jesus na vida do seu irmão. Sabe, nós precisamos de ajuda uns dos outros, porque esse mundo que se apresenta para nós, irmãos, é um mundo que tem se apresentado cada vez mais distante do que a Bíblia ensina. Cada vez mais distante. Como sozinho eu vou conseguir ser puro num mundo completamente imoral? Como que eu vou conseguir sozinho ser honesto em todas as áreas da minha vida, num lugar, num país, numa cidade completamente corrupta, onde os outros sempre querem levar vantagem? Como que eu sozinho vou conseguir perdoar sinceramente uma pessoa que me tenha feito mal? Perdoar alguém que é gente boa é fácil, né? Você perdoa, pô, você é camarada. Mas perdoar alguém que te fez mal, que feriu seu filho de alguma forma, ou feriu sua esposa, ou um parente seu, isso é difícil, é desafiante. Precisamos de ajuda para perdoar essas pessoas. Mas sabe de uma coisa? Quando eu vejo um cristão, um irmão meu na fé, fazer essas coisas, perdoar sinceramente alguém, né? Ser honesto, ser íntegro, ser puro, acabam as minhas desculpas. Eu olhando a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, Deus me chama para um padrão novo, e eu olho para o padrão que Deus está me chamando e falo, isso é impossível, eu não vou conseguir ser essa pessoa. Mas quando eu vejo um irmão meu, que tem as mesmas lutas que eu, conseguindo pôr essas coisas em prática, irmãos, acabam as desculpas. E eu me vejo numa situação que eu preciso também tomar algumas decisões, amém? Porque senão eu não vou agradar a Deus. E se você olha para o plano de salvação de Deus, Jesus fez exatamente isso, né? O Pai, ele queria ser conhecido pelo ser humano, mas pela obediência à lei era impossível. Impossível. Mas para nossa alegria, hoje é perfeitamente possível, porque é só você imitar a vida de Jesus, amém? Fazer as coisas que ele fez, seguir os passos dele. Então, Jesus, ele se tornou o Filho do Homem, não mais um Deus inacessível, mas um Deus relacionável, um Deus que pode ser imitado. E eu acho isso incrível. Deus, ele... Uma coisa que eu fiquei pensando, né? O que mudou, na verdade, com a morte de Jesus na cruz? Que diferença isso fez para nós? Nesse aspecto que nós estamos falando aqui agora. Deus, ele lá de cima, meus irmãos, ele olha para mim e sabe o que ele vê? Ele vê Jesus. Ele olha para você e ele vê Jesus. Ele não vê alguém imperfeito. Ele não vê alguém pecador, porque Jesus tomou para si próprio os nossos pecados. Isso você vê claramente lá em Colossenses capítulo 3, verso 3. Diz que Cristo escondeu as nossas maldades e nos revela santos ao Pai, amém? Então, se Deus lá de cima, meus irmãos, olha para mim e para você e não vê culpa, que tipo de olhar e de visão eu devo ter para a vida do meu próximo? Não deveria ser a mesma visão que Deus tem? Alguém que foi perdoado, alguém santo, alguém que pode me ajudar? Se você pega esse ponto espiritual, irmãos, você vai crescer tanto espiritualmente. Você vai se relacionar com os irmãos da igreja, você vai ver as vitórias na sua vida.
E mais do que isso, você vai ser um santo, amém? Vai servir e vai ver os grandes planos de Deus se cumprirem na sua vida. Mas a pergunta é, quando você olha para o seu irmão, o que você vê? Você vê alguém capaz de te ajudar? Alguém que foi pecador, mas foi justificado? Ou você ainda continua vendo alguém imperfeito? Alguém que não pode te ajudar? Você vê virtudes a serem imitadas? Ou você só vê os defeitos e as coisas que esse irmão precisa mudar? Isso é um bom pensamento, para que a gente tire algumas conclusões. Terceiro passo, estou terminando, tá, pessoal? Vocês estão muito pensativos. Amém. Espero que eu esteja te ajudando. Terceiro passo, meus irmãos, nós precisamos deixar a capa e nos levantarmos, amém? Verso 50, então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Interessante, né? Para que serve uma capa nessa época? Era para proteger do frio, proteger naquela época você não tinha, era muito frio à noite nesse lugar, então você precisava da capa para se aquecer também. Mas eu acredito que para essas pessoas, como esse cego, a capa era importante para a pessoa ter um pouco de dignidade, vamos dizer assim. Para que você talvez não pudesse reconhecer que aquela pessoa precisava de ajuda. Então a capa, de certa forma, protegia você de quem você realmente era. E a Bíblia diz que a primeira coisa que esse cego fez quando Jesus chamou ele foi tirar a capa de lado. E eu fiquei pensando, me colocando no lugar desse cego, talvez esse cego tivesse já cansado de ser tão menosprezado durante a vida dele. Ele talvez não acreditasse mais que pudesse ter uma vida diferente. Às vezes acontece isso com a gente, né, irmãos? Tem alguma coisa na nossa vida que não muda, que nos abraça, nos persegue durante anos, e a gente não consegue mudar, e a gente tem vergonha disso, vergonha até de falar, de tocar no assunto. Mas sabe o que o cego fez? O cego tirou isso de lado, falou, não, é uma oportunidade, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade como essa, eu preciso tirar isso de lado. E ele tirou, amém? A capa, talvez, que eu e você estamos usando é a capa da mentira, da preguiça, da falta de perdão, dos prazeres desse mundo. Ou talvez uma capa que você coloca na frente das pessoas que querem te ajudar. Essa é uma capa complicada. Toda vez que alguém vai tentar te ajudar com alguma coisa, você bota a capa, né? E não deixa as pessoas te ajudarem com as necessidades que você precisa. Capa da covardia. Não dá para ir a Jesus com capa, irmãos. A gente precisa tirar essa capa. Não tem como. Precisamos nos mostrar como nós somos para Jesus. Aí sim, Ele vai fazer grandes milagres na nossa vida. Sabe, pessoal, Jesus também, antes de ser crucificado, Ele também estava usando uma capa. Só que essa capa, Ele não teve a oportunidade de decidir se ia tirar ou não. Foi arrancada dele. Uma capa que estava cheia de sangue, aderida às costas dele, depois de tanta chicotada que ele tomou. Uma capa que continha um sangue que perdoa nossos pecados, amém? E não tinha jeito, irmãos. Para agradar o Pai, Jesus tinha que se livrar daquela capa. A pergunta é, você está disposto a se livrar da sua capa? Uma capa que talvez esteja aderida ao seu corpo há anos, e você não tira, e é difícil tirar, eu sei que é difícil, mas se nós vamos nos entregar a Deus, e se Ele é Senhor da nossa vida,
Precisamos tirar essa capa, irmãos, de uma vez por todas. A capa que Cristo estava usando tinha um sangue que faz a nossa vida ter sentido, amém? Uma capa que nos envolve com o sangue dele, que nos purifica dos pecados. Você está disposto a tirar sua capa, meu irmão, hoje? Uma decisão pessoal de tirar essa capa. Deus está ansioso por isso, por essa decisão minha e sua. E o quarto passo e último, verso 52, a Bíblia diz assim: vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Que incrível! Que incrível! Sabe, depois de ser curado, imagina quanto tempo esse cara estava cego. E agora ele estava vendo tudo. Eu fico me colocando no lugar dele, falando: puxa vida, agora eu estou vendo tudo. Agora eu posso aproveitar a minha vida do jeito que eu sempre quis. Posso ir no Maracanã ver o Flamengo jogar, ver o gol do Gabigol. Posso ir à praia, posso ver as estrelas, posso namorar, posso ver a pessoa que está do meu lado, posso ver os meus filhos. Ele podia tanta coisa, meus irmãos, mas sabe o que ele fez? Decidiu seguir Jesus. Decidiu seguir o Mestre. Decidiu ser um discípulo, amém? A melhor decisão que eu e você podemos tomar um dia. Sabe, meus irmãos, Jesus tem nos curado da mesma forma de várias doenças da alma, suprido nossas necessidades, cuidado dos nossos filhos. Puxa, eu não sei como você se sentiu em ver as crianças aqui hoje, né? O culto podia parar, né? Ficar só nas crianças louvando a Deus. Sabe, Deus tem feito tantas coisas, mas o que eu tenho feito para retribuir esse amor? E alguns, eu queria falar uma coisa aqui hoje. Alguns têm confundido as coisas. Alguns acham que você tem que fazer essas coisas para ser salvo. Meu irmão, você já foi salvo. Cristo já morreu por você, por mim. O preço já foi pago. O que precisa ser feito daqui para frente, precisa ser feito por gratidão. Não com peso. Não toma lá da cá, mas uma gratidão imensa no coração. Devemos nos entregar por gratidão, pela graça santa de Jesus, amém? Cristo é o único caminho verdadeiro, irmãos. O único. Bartimeu, esse cego, interessante, né? Ele deixou de ser cego e se tornou homem de visão. Que coisa que Deus faz, né? Na vida da gente. Só Deus faz essas coisas. Deus quer fazer a mesma coisa na minha vida e na sua, amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria terminar com uma oração. Pai Santo, querido e amado, nós te louvamos essa manhã, te agradecemos. Pai, muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Às vezes, Pai, a gente tem um coração tão duro, tão ingrato, que vezes a gente passa a ser cego mesmo, Pai, de novo. Mas eu quero orar que o Senhor tire as nossas vendas hoje. Tira a nossa capa, Pai, de transgressão e coloca em nós o Teu Espírito, para que a gente possa Te enxergar novamente, para que a gente possa Te seguir novamente e para que a gente possa dar passos de fé. Muito obrigado, Pai, por esse domingo, obrigado pela Tua igreja, que a gente saia daqui e tome algumas decisões na nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.